Bom dia, pessoal. Como vão todos? Meu nome é Pedro Garcia, vou estar apresentando hoje testando aplicativos móveis, tá? Uma visão prática de como que a gente faz as coisas acontecerem e tirar algumas dúvidas, esclarecer alguns tabus aí e ajudar no que for possível. Então, primeiro uma visão geral. Por que eu vou testar uma aplicação móvel? Qual que é o propósito, né? Hoje em dia, o que acontece? Um erro ele é evidenciado muito rápido, ele fica público muito rápido. As pessoas divulgam isso rapidamente. Então, você não pode se dar o luxo de ter erros na tua aplicação em produção. Tá? E por que automatizar os testes? Então, um cuidado que tem que se ter é que automatizar, por si só, não acelera e nem retarda o processo de teste. Tá? Mas um controle de regressão, uma regressão constante, isso faz uma diferença. E para você ter uma regressão constante e eficiente, você precisa de automação, de que os testes estejam automatizados. E quando você deve testar? Hoje em dia a gente fala que quanto antes, melhor. Então, se o desenvolvedor puder ajudar com o processo de elaboração de script, se o pessoal puder trabalhar com a revisão de requisitos, se você conseguir documentar melhor o que tem que ser feito e alinhar melhor com o teu cliente o que vai ser desenvolvido, isso daí é um grande passo. No mundo mobile, a gente tem um problema. A gente tem muita diferença de um aparelho para o outro, são várias variações de hardware, várias variações de software, muitos fornecedores diferentes, e isso causa um problema para quem está trabalhando com teste. Você tem a mesma aplicação rodando em diferentes aparelhos, às vezes o código-fonte da aplicação não é o mesmo, às vezes a aplicação foi refeita, só a aparência é a mesma. Tá? E isso para testar é difícil, é complicado. Tá? E como que você faz para testar? Se você for testar manualmente, você coloca todos os aparelhos numa bancada e vai manualmente de um por um. Se você for trabalhar com automação, você coloca os aparelhos na bancada e coloca uma máquina para controlar todos de uma só vez. É bem mais fácil e bem mais rápido. Tá? Então, eu montei aqui uma demonstraçãozinha de como que a gente trabalha com o Silk Mobile, tá? Que é o primeiro passo na automação. Então, eu sabendo o que eu posso automatizar, o que já está estável na aplicação, também não adianta você fazer automação e colocar um if para cada erro que aparece na aplicação. Né? A automação, o ideal é que você consiga fazer com que aquele código que já está estável permaneça estável para que o foco seja naquele código que precisa de aprimoramento. Tá, então, o Silk Mobile é um gravador, tá? Uma ideia de gravação. Nela você vai criar o seu projeto, onde você vai estar armazenando todos os scripts automatizados. Ela é só a ponta do iceberg, é por onde você começa. Tá? Automação para valer mesmo, você vai precisar de ir além do Silk Mobile. Mas como vocês acabaram de ver, ela suporta a maioria das plataformas. Tá? Para você conseguir usar a ferramenta, basta você plugar o device no computador e iniciar o teu teste. Tá? Aqui o que eu estou fazendo, eu estou instalando a aplicação dentro do aparelho, ou seja, eu tenho um APK do Android e eu estou instalando esse APK dentro de um tablet. E aí eu vou usar esse tablet para fazer uma automação simples e mostrar alguns dos recursos da ferramenta, alguns macetezinhos que vocês vão usar no dia a dia.
Então aqui eu estou criando uma zona de componentes, tá? É um mapa de objetos. Eu estou separando para ter os objetos dessa aplicação separados de qualquer outro objeto que eu possa querer gravar nesse mesmo projeto. Aqui é uma imagem do que está se passando na tela do tablet. Tá? Então eu estou usando um device físico, eu não estou usando um emulador. Aqui eu estou fazendo um Object-in-Spy, eu estou vendo o que tem de objeto dentro da aplicação. Essa aplicação é uma aplicação instrumentada, então eu consigo ver bastante detalhe do que eu posso estar acessando. Então eu estou vendo as propriedades dos objetos que estão disponíveis na tela. Eu posso filtrar esses objetos de acordo com essas propriedades, para conseguir rapidamente extrair esses objetos para o meu mapa de objetos. Ou então, se eu quiser, eu posso extrair objeto a objeto, se me interessar, e eu posso extrair os objetos de forma usando métodos nativos da aplicação. Quando a gente falar de aplicação web ou híbrida, eu posso usar métodos web, ou então eu posso usar reconhecimento de imagem ou reconhecimento de texto. Tá? O que eu acabei de fazer? Eu fiz um scan para ver se dos métodos habilitados, quais que foram reconhecidos. E eu tenho agora que os elementos estão reconhecidos e que já estão prontos para serem utilizados. Eu vou fazer de novo esse procedimento só para vocês guardarem como que faz, o que você faz. Então, vocês lembrarem que esse ícone que tem aqui embaixo do Object-in-Spy, ao lado desse alfinete, tá? É o ícone que você vai estar usando para mapear os objetos da tela. Tá? Então ele coloca, aqui eu tenho uma aplicação onde eu tenho código híbrido, uma parte HTML dentro de uma parte nativa. Tá? Então filtrei, peguei 4 botões. Agora eu vou extrair os botões e vou salvar eles no meu mapa de objetos, tá? Na minha zona que eu chamei de AreaBank. Então acabei de criar 4 mapeamentos de objetos dentro da minha zona de objetos. Agora eu vou começar a gravar um script. Eu posso estar gravando tanto aplicações instrumentadas quanto aplicações não instrumentadas. O que significa isso? Uma aplicação instrumentada é toda aplicação que contém as DLLs da ferramenta, contém as bibliotecas, o jar, tá? De acordo com o tipo de aplicação que eu estou entregando. Então eu tenho umas bibliotecas que vão junto com o código-fonte da aplicação. Isso é ser instrumentada. Tá? Caso contrário, é uma aplicação não instrumentada. Então eu vou comecei a gravação. Repara que apareceu uma linha vermelha ao redor do campo, para indicar que eu estou sensibilizando aquele campo. Isso é um recurso do gravador para me ajudar a identificar o que eu estou fazendo. Aqui eu vou digitar um telefone qualquer, tá? Um telefone falso, só para efeito de preencher o cadastro mesmo. Tá? E aqui eu vou selecionar o país, e uma coisa importante, quando a gente trabalha com devices, a gente usa muito swipe, que é esse movimento do mouse para cima, para baixo, para os lados. Tá? Então é importante a gente conseguir gravar isso para conseguir reproduzir depois no script. Então, fiz a gravação. Eu estou fazendo alguns cliques a mais para mostrar para vocês
que é possível você identificar objetos que não foram capturados previamente, tá? E é possível você fazer toda a gravação sem ter mapeado os elementos anteriormente. Aí vai de questão de você organizar ou não o ambiente que você está trabalhando. E todo teste termina com uma verificação, né? Então eu gravei a verificação por último, mas ela aparece aqui no início. Eu vou endireitar o script agora, com qualquer ajuste que tem que ser feito. Tirar os lixos, que sempre a gente acaba clicando em um campo a mais, que nem eu cliquei ali na mensagem que apareceu. Tá? Então eu vou mover essa linha aqui lá para baixo do meu script. Nesse ponto, o script ele é bem simples, tá? Depois, mais para frente, eu vou mostrar como você enriquecer esse script e colocar mais e transformar isso em algo mais robusto. Tá? Um clique desnecessário, removido. Um elemento que foi gravado que não é necessário, vou remover ele também. Aqui, como está fixo a verificação, né, eu preciso mudar o valor, senão ele vai dar erro na verificação. Salva, né, porque se você não salvar o script, se faltar luz, der qualquer problema, você perde todo o trabalho que você fez. Então, se o script for muito grande, eu recomendo gravar ele em partes. Começa, grava um pedaço, salva, retorna, grava mais um pedaço. Senão fica aquele script monstruoso que você tem que gastar muito tempo ajustando ele. Aqui a reprodução, ele está rodando sozinho agora os passos que foram gravados. Normalmente, se você deixa essa janela aberta, fica bem mais lento. Então, no dia a dia, você vai fazer essa reprodução com essa janela fechada. E você acompanha pela tela do aparelho, você não precisa acompanhar pela tela do micro. Tá? Aqui deu um erro dizendo que tem um elemento que eu apaguei e que continua no script, que está de lixo. Então, preciso corrigir meu script e remover esse lixo do código. Então, aqui o elemento 0, que foi o elemento que eu removi. Vamos rodar de novo o script. Repara, tinha um pop-up ali, eu cliquei no sim. Então, o fato de você ter mais de uma janela no teu display ao mesmo tempo, isso não impede o seu teste de executar. Aí, essa execução apresentou um erro durante a execução, porque o balanço não bateu, porque como eu não corrigi ele manualmente, ele deu um valor diferente, né? Ele esperava 97 e encontrou 98. Então, eu vou jogar aqui um 96. E agora eu consigo rodar isso aqui com sucesso. Tá? E o ideal é você estar parametrizando esses dados que são mais dinâmicos, tirar um lixozinho aqui, né? Tem alguns lixos que eles não atrapalham o script, mas eles acabam deixando o teste mais lento, porque é um passo a mais que o robô vai ter que fazer.
Agora um script executado com sucesso. Então, vamos dar uma olhada aqui no que eu tenho até agora. Então, vamos começar pelo primeiro teste, aquele teste que tinha um elemento ausente. Então, cada passo do teste está nessa lista. O passo que está com erro foi esse daqui. Ele não conseguiu encontrar o elemento. O segundo teste foi o que o valor não bateu. Então, no passo que está com erro, está marcado em vermelho. E aqui a mensagem dizendo que o valor não bateu. Tá? E o terceiro teste foi o teste que deu certo, que o script já estava mais redondinho, tá? Todos os passos verdinhos. Repara que isso é um HTML, então você pode mandar essa pasta para quem você quiser, como evidência. É um relatório fácil de compartilhar. Tá? Ele guarda sempre a imagem do que foi feito e do resultado da ação que foi feita. Então você tem para todos os passos várias imagens. E você também tem um sumário dos testes que ele vai executando, para você saber como está indo a evolução dos testes que você está fazendo. Tá? Então esse sumário ajuda você se você tiver um volume grande de testes. Tá? Agora vem o pulo do gato. Tá? O que você não consegue fazer aqui no gravador, você vai jogar dentro de uma IDE. E você tem todos aqueles sabores de código. Opa, fiz besteira. Onde que a gente estava? Tá, então aqui eu vou ter tanto Java quanto .NET, quanto Ruby e Python, para o pessoal que gosta de umas linguagens que não são tão populares, tá? Então ele vai me gerar o código já compatível, por exemplo, com o Silk4j, usando as bibliotecas do Silk4j. Então depois eu posso até enriquecer esse código colocando um Keyword Driven Test. Como é Java, eu posso estar adicionando a parte de objeto relacional, colocando uma massa de dados em banco de dados, ou então uma massa de dados num arquivo CSV ou num arquivo Excel. Tá? Então, o gravador é basicamente isso que ele faz. Ele grava o script, ele deixa você editar, customizar, melhorar esse script, e depois você coloca esse script dentro do teu framework de testes, onde você vai ter a parte de massa de dados, a parte de parâmetros e a parte enriquecida do teste, tá? Que é o próximo tópico que eu vou estar mostrando. Então, sair do Silk Mobile, eu vou entrar aqui ou no Silk4j ou no Silk4net. Aí vai do sabor que o cliente quiser, Java ou .NET. Então, primeira coisa que eu vou fazer aqui vamos brincar um pouquinho com Java. Então, copiei o código Java e vou colocar ele no meu Eclipse. Então, primeiro, o código Java precisa de um projeto Java. Se eu já tiver o projeto do Silk4j montado, um projeto Java montado, ótimo. Tá? Senão, eu posso montar na hora. Aqui tem uma parte que eu acho importante. Eu gosto de ter configurado uma biblioteca já com os jars do Silk Mobile, para não ter que ficar adicionando isso manualmente. Tá? Então eu já deixo no meu Eclipse configurado essas bibliotecas. Daqui a pouco eu mostro onde que estão essas bibliotecas. Como eu fiz o código para o Silk4j, vou habilitar o Silk4j aqui nesse projeto Java.
E agora vou colocar aquela classe que eu copiei dentro do projeto. Então está aqui o código que eu copiei do Silk Mobile. Ele inicia com configuração de ambiente, ou seja, qual device que eu vou usar. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês onde que estão esses jars, desculpa. Então, onde que estão as bibliotecas, tá? Dentro da pasta do Silk Mobile, na pasta Client. Aí a biblioteca vai de acordo com a linguagem que você estiver usando. Se é Java, na pasta Java, se é C Sharp, na pasta C Sharp. Tá? Então, essas são aquelas bibliotecas que eu apontei. E aqui é importante vocês darem uma olhada. O setup, o que, que eu faço? Quando eu crio o client, eu passo para ele onde que ele vai conectar no device. Tá? E, então, assim, se você estiver usando um device remoto ou um device via Wi-Fi, tá? Aqui é onde que você vai colocar onde que está esse device remoto, onde que está esse device Wi-Fi, esse device via Wi-Fi. Depois, na primeira linha lá do teste, na linha 23 do código, eu digo qual device que eu estou usando. Então, eu tenho que ter os devices cadastrados no Silk Mobile. Tá? Ele vai pegar os nomes que tiverem lá cadastrados. Tá? Se eu não tiver com ele cadastrado, ele vai usar o ABD, que é um Android Debug, como que é? Development Bridge, ou acho que é isso. Agora me deu um branco. Tá? Mas ele vai usar o ABD para conseguir identificar o device. E o device tem que ter esse nome, senão ele não vai conseguir espetar. Se eu quiser paralelizar o teste, eu posso colocar mais de um device e abrir várias threads no código Java e paralelizar. Ou então eu posso colocar o Silk Central para rodar isso aí em várias máquinas e aí paralelizar mais ainda. Agora eu vou repetir o processo para o Silk4Net. Tá? Então, está aqui o código em C Sharp. Vou copiar esse código. No caso do .NET, a estrutura é um pouquinho diferente, porque eu tenho uma solução e dentro da solução eu tenho um projeto. E na mesma solução posso ter vários projetos. Tá? Então, uma coisa interessante para vocês pensarem é, se a minha solução já está o código-fonte do software, então basta eu adicionar um projeto junto com o código-fonte do software para colocar todo o meu testware. E aí eu coloco os dois caras sempre juntos. E tem um ciclo de evolução em paralelo das duas coisas. Tá? Tá aqui o nome do projeto, o nome da solução. Como é um projeto vinculado ao Silk Test, ele já me pergunta se eu quero gravar alguma coisa. O Silk Test, ele grava a parte web do mobile, mas ele se limita só à parte web. Toda a parte de aplicação nativa é no próprio Silk Mobile. A ideia do Silk Test quanto a mobile é para você poder ter o cross-browser test. Você poder rodar o mesmo teste no desktop e no device. Para testar, por exemplo, um design responsivo, esse tipo de coisa. Tá? Que não é o que a gente está fazendo agora. Então, vamos seguir com a ideia. Aqui estão as DLLs que o meu projeto está usando. Então, da mesma forma que eu fiz com o Java, eu tenho que fazer com o .NET, eu preciso das bibliotecas.
Então, adicionei as bibliotecas agora no projeto. Posso agora criar a minha classe em C# e rodar o teste e já fazer toda a parte de customização. Então está aqui o meu código. O código segue o mesmo padrão do outro, tá? Primeiro eu configuro o ambiente, o host, a porta que eu estou usando, tá? Depois, quando eu starto o teste, eu digo qual é o aparelho que eu vou usar e aí depois é só partir para o abraço e fazer o teste acontecer. O que, que eu fiz aqui com o Circo Performer? Porque device móvel também gera tráfego de rede, né? E uma coisa é que, por exemplo, o computador, as pessoas acessam do trabalho, de casa, dificilmente alguém está com o computador na mão no meio da rua caminhando. E com os aparelhos móveis hoje, as pessoas acessam de qualquer lugar. Do elevador, da escada rolante, caminhando na calçada, tá? Então, a gente não pode focar só nas características funcionais da aplicação. Quando a gente vai testar uma aplicação, a gente tem que lembrar que a maioria esmagadora das aplicações móveis, elas usam rede. E usando rede, elas consomem bastante da nossa infraestrutura de servidor. Então, eu estou gravando um teste aqui para capturar o tráfego entre o aparelho, né, o tablet que está ligado na máquina, e a internet, tá? Então, o que eu estou fazendo? Eu crio um projeto e aí eu começo a gravar. Esse projeto é um projeto baseado em um device e numa aplicação que não é uma aplicação web, tá? Nesse ponto, uma coisa que eu tenho que ressaltar é o seguinte: para você conseguir gravar de um aparelho, de um terceiro aparelho, né? No caso, por exemplo, eu estou no computador com o Circo Performer aberto e estou usando o tablet para fazer o teste. Então, eu preciso que o tablet use o Circo Performer como proxy. Então, antes de começar a criar o projeto, eu já configurei o tablet para usar o meu computador como proxy. Então, quando eu começo a gravação, eu vou usar aqui o Circo Mobile para a gente poder ver o que eu estou fazendo, tá? Porque, na verdade, eu não precisaria do Circo Mobile nesse caso, poderia ir direto na tela do aparelho, mas é que senão eu não consigo colocar isso na tela do computador. Tá? Então, abri uma aplicaçãozinha simples, que chama um Web Service. Tá? Então, cada vez que eu clico no botão, ela está chamando o Web Service para mim. E o número de funções está aumentando lá em cima, me mostrando que está tendo uma interação, tá? Entre um client e um server. E o Circo Performer está capturando toda a mensageria que está passando entre o client e o server. Terminei o meu script, dou um nome a ele. Lembrando que quando a gente fala teste de performance, os cenários não são tão simples quanto o teste funcional. Eu não estou trabalhando com um caso de uso, eu estou trabalhando com um cenário de uso,
onde o usuário pode estar fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Tá? Então, eu posso ter mais de um usuário acessando ao mesmo tempo, cada um fazendo uma coisa diferente. Tá? Não é uma única funcionalidade que eu vou usar. Então, está aqui o meu script, tá? Ele não é tão amigável, porque eu estou trabalhando com um protocolo, estou trabalhando com SOAP. Então, aqui está o protocolo XML, as mensagens que foram enviadas. Então, eu vou rodar agora esse teste. Então, ele vai exercitar agora o lado server da minha aplicação. Tá? O lado client, que foi o device, que foi a aplicação que estava rodando no aparelho, nesse momento ela não me serve mais de nada. Tá? O que me interessa é saber se o meu servidor está respondendo. Com isso, o meu relatório também não é baseado na telinha da aplicação. Então, eu vou abrir aqui o relatório, vou mostrar para vocês que é diferente o tratamento que a gente vai ter. O visualizador é o mesmo que a gente usa com o Silktest, tá? Ele trabalha com formato XML, é um visualizador que você pode instalar ele à vontade, ele não tem licenciamento. Então, esses arquivos que ele produz, você pode estar passando para quem você quiser, e a pessoa, basta ter o visualizador instalado para poder abrir o log de execução do teste. Tá? Então, aqui no caso, eu tenho todos os tempos e dados e mensuração de dados enviados e recebidos. E aqui eu tenho cada um dos requests feitos no protocolo SOAP, para eu saber o que foi enviado, né? Eu chamei esse get random number request, tá? E eu trabalho então agora em nível mais baixo, nível de protocolo. Agora eu vou ajustar o meu cenário de teste de performance para conseguir montar um teste para valer. Primeira coisa, eu escolho quais os perfis que vão estar acessando a aplicação. Eu posso criar vários perfis de usuário, um com acesso mais lento, outro mais rápido, tá? Um por uma rede, outro vindo de outra rede. Aí depois eu venho e configuro como que eu quero a carga. Posso ter uma carga constante, posso ter uma carga incremental, depende do meu objetivo. Tá? Então aqui eu estou deixando uma carga incremental. Tá? Vou colocar os tempos aqui. Esses tempos você pode depois mudar a qualquer tempo. Tá? Você pode fazer o ajuste. Aqui onde vão estar as máquinas que vão estar disparando o teste, né, os agentes de carga, se eles vão estar já na cloud, eles são agentes pré-configurados do Cloud Burst, ou se eles são agentes locais, máquinas locais que estão fazendo essa parte de robô. Aqui eu tenho que montar como que eu vou monitorar a execução do teste. Eu coloquei o default ali, mas se eu tiver que monitorar as máquinas servers durante um teste de carga, o Silk Performer me deixa fazer isso. Ele tem esse recurso. Então eu posso estar estressando a aplicação e ao mesmo tempo vendo qual é o efeito disso no servidor. Então aqui eu vou fazer uns ajustezinhos, porque 10 minutos é tempo pra caramba. A gente vai rodar o teste agora com a opção de encontrar uma baseline, ou seja, eu estou rodando com um único usuário e esse usuário ele vai me trazer os tempos e as informações relativas a um acesso.
Então, se eu começar a colocar carga, eu quero que o tempo de resposta não seja muito superior ao tempo de um usuário, certo? Então, eu coloco aqui quais são os limites e o que ele vai fazer quando atingir esses limites. Tá? Então, definido. Tá? Dessa forma, eu evito de ter, por exemplo, um timeout de 15 minutos, porque para mim, passou de 10 segundos já não é mais tempo aceitável. Tá? Então, se eu quiser conferir os dados que ele usou, de repente fazer algum ajuste manual, eu posso estar fazendo isso. Tá? Então, estão aqui todos os dados dessa baseline, quais os tempos que ele encontrou. E agora eu posso vir fazer um ajuste na minha workload, reduzir esses 10 minutos aqui e rodar o teste. Aqui eu tenho o profile é onde que eu configuro, por exemplo, se o meu teste é de estresse, se o meu teste não é de estresse, qual tipo de banda e outras informações mais. Então vou rodar aqui o teste. Então ele está monitorando aqui só o lado do cliente, tá? Porque eu não coloquei para monitorar o lado do server. E eu estou com um teste de performance então correndo. Deixar rodar só um pouquinho para ver como que ficou. Tá, então ele fez o primeiro aumento de carga. Tá? E aí eu tenho na tela quantos usuários, quantas conexões, páginas por segundo, taxa de transação, hits por segundo e erros. Então, se aparecer qualquer erro, já é um indicativo de gargalo. Uma vez que eu tenha toda a parte de código pronta, tá? Entra a questão que eu falei mais cedo. A automação por si só não tem um valor muito bom, nem muito grande. Tá? Você fazer automação e não usar essa automação, e não usar ela constantemente, né, acaba sendo um fardo e não um bônus. Tá? Você acaba ficando só com o ônus de parar para escrever o script e perde o bônus de acelerar as entregas e de ter agilidade. Para você conseguir fazer essa execução desses scripts, você pode usar diversas ferramentas. Eu estou colocando aqui o Silk Central, que é a nossa ferramenta de gestão de testes, onde você pode estar schedulando essa execução. Você poderia estar usando uma ferramenta de integração contínua, com a execução do teste diariamente ou a cada check-in. Tá? Você poderia também estar usando uma ferramenta de integração contínua amarrado ao Silk Central, de forma que você conseguisse manter todo o histórico dentro do Silk Central e ter o teste a cada check-in, e de repente distribuir esse teste, às vezes para ganhar mais velocidade na execução, né? Distribuir os casos de teste em várias máquinas e conseguir reproduzir isso mais rápido. O Silk Central, ele é uma ferramenta web, tá? E ele possui a característica de que você vai ter um módulo residente na máquina que executa o teste. Essa máquina a gente chama de Execution Server. O nome, apesar de ter a palavra server no meio, ele é mais um agent do que um server. Então, a ideia dele é que seja o ambiente o mais parecido possível com aquele que você quer testar. Ou seja, se é uma máquina de usuário, você vai colocar um Windows de usuário, com browser de usuário, né, com configuração de usuário. E é lógico, para facilitar a tua vida, você já vai configurar variáveis de ambiente. Se você está usando Java, vai configurar o Java Home, vai configurar onde estão todos os jars. Se você está usando o Silk4Net, por exemplo, você vai configurar o máximo de coisas
que der para configurar de termos de biblioteca, registro de biblioteca e coisas assim. Tá? Então, essas máquinas, você não pode ter uma única máquina. Hoje, a gente vê que a realidade do usuário é bem distinta, né? O usuário tem diversas opções de sistema operacional, diversas versões de sistema operacional, tá? Então, isso não só no device, mas também no mundo de PC. Então, é interessante que esses agentes também sejam bem distintos uns dos outros. Tá? Você tem máquinas com Windows mais novo, máquinas com Windows mais velho e assim por diante. Então, logar aqui na ferramenta. Aqui no Silk Central, a gente pode estar fazendo diversas coisas. Posso estar fazendo gestão de requisitos, gestão de teste, gestão da regressão, da parte de execução de testes, tá? Posso estar fazendo bug tracking, tá? Com a minha gestão de defeitos, tá? E posso estar criando relatórios com base no Datamart que tem dentro da ferramenta e a ferramenta de BI que vem junto para você estar montando esses relatórios. Então, eu montei um projeto bem simples, onde eu tenho duas estruturas, que a gente chama de containers. Esses containers, eles consistem em um agrupamento, onde eu vou ter o produto que está sendo testado e a origem do meu testware. Criei um novo caso de teste e eu vou apontar esse caso de teste para aquele cenário, né, aquela workload com aqueles scripts, com aquela configuração de tempo que eu fiz no Silk Performer. Então eu venho aqui, escolho o Silk Performer na listinha, repara que eu tenho bastante opção, tá? E uma coisa boa de destacar é que nem tudo está nessa lista, mas, por exemplo, algumas coisas podem ser utilizadas via elementos daquela lista. Então, tem 3 elementos chaves ali. Eu tenho a parte de Windows Scripting, onde eu posso chamar um script para rodar qualquer coisa que rode na máquina via linha de comando. Eu tenho a parte de Process Executor, onde eu posso estar chamando um arquivo BAT, por exemplo. Eu tenho a parte dos testes unitários Java.NET, né, JUnit e NUnit, onde eu posso estar chamando qualquer programa ou qualquer teste que use Java ou que use .NET. Então aqui eu estou configurando o meu Silk4Net. Eu não fiz uma coisa bonitinha, eu simplesmente joguei o código lá do projeto dentro do servidor de código-fonte, e no caso aqui eu estou usando o Startin, e aí eu estou buscando direto o compilado que está lá dentro do Startin para rodar. Tá, então está aqui a DLL que foi gerada. Aqui eu vou colocar o diretório onde que o Silk Central vai baixar os fontes, né? Onde que ele vai colocar os fontes para execução. E agora eu vou fazer a mesma coisa para o Java. Os parâmetros são muito parecidos, então a diferença é que um trabalha com DLL e outro trabalha com jar, né? Então, o Java a gente usa muito variável de ambiente, né? Então a gente acaba tirando várias configurações aqui da tela, porque a gente coloca na máquina de execução, tá? Mas aqui eu vou colocar então o nome da classe que tem o meu teste.
o nome do método que eu quero que ele rode. Então, esse método tem que estar anotado pelo JUnit com @teste. Aí, se for necessário informar alguma variável de ambiente, como o Java Home, você tem aqui espaço para colocar. E o jar que eu salvei lá dentro do servidor de código-fonte. Pronto, montei meu plano de testes. Agora eu tenho que montar o plano de execução. Tá? Como que eu vou rodar isso aqui? Como que vai ser a regressão? A parte que vai agregar valor para a empresa, a parte que o pessoal mais quer que funcione bem. E a parte que normalmente as empresas querem que funcione sozinha. Né? Eles querem que a regressão seja constante e que isso aqui funcione com o mínimo de intervenção possível. Então, eu criei um plano de execução, adiciono os testes que eu quero nesse plano de execução, né? Digo quando que é para rodar esse plano de execução. Então, no caso, eu tenho uma agenda global aqui para executar diariamente. Tá? Vou escolher uma máquina para executar. Então, vou colocar na minha máquina nativa, né, no meu host. Tá? O meu servidor de execução está desligado nesse momento, então ele está dizendo que o servidor não está rodando. Posso estar configurando para gravar vídeo e tirar print de tela. Então, um recurso a mais do Silk Central para complementar. E posso estar escolhendo receber ou não notificação ao final da execução dos testes. Agora eu vou fazer o meu plano de execução para os meus testes funcionais. Então, primeiro eu escolho o container onde estão os testes funcionais. Agora eu escolho quais os testes que eu quero colocar dentro desse meu plano. Aí a mesma coisa, eu vou configurar quando eu quero que rode. Tá? Eu posso criar parâmetros, posso criar um script para preparar o ambiente, outro para limpar o ambiente. Tá? E eu digo também onde que eu quero que rode. Então aqui vai rodar dentro de uma máquina separada, para não dar conflito com a outra máquina. Então um roda no localhost e outro roda na máquina host da máquina virtual. Aqui eu estou habilitando análise de cobertura de código, tá? Como tem teste unitário no meio, ele vai fazer uma análise do código unitário que for rodado. E a notificação novamente. Pronto, meu teste está pronto para rodar. Agora é só esperar o horário bater e ele vai rodar. Tá? Então, a gente está quase no final aqui. Deixa eu acelerar um pouquinho, senão não vou conseguir responder as perguntas de vocês. Então, aqui eu também quero colocar uns sites para vocês estarem olhando mais informações. Então, o site da Borland, o site do produto, do Silk Mobile. Tá? Você consegue encontrar as informações da ferramenta. E através daqui você consegue chegar nas outras ferramentas da Suite Silk. Tá? A gente tem um site com alguns treinamentos online, tá? Tem treinamentos gratuitos e pagos aqui. Então você pode estar aproveitando, fazer um treinamento aí básico do Silk Mobile, um treinamento básico do Silk Test. A gente tem uma comunidade de usuários, então onde você pode estar acompanhando a base de conhecimento, estar colocando dúvidas no fórum, está acompanhando os arquivos que o pessoal vai liberando. Então, é um lugar para trocar experiências, tá? Tirar dúvidas. E também tem para o Silk Mobile, tem para as demais ferramentas da Suite. Nosso site de suporte funciona da seguinte forma. Se você baixar o trial do produto, enquanto o trial estiver ativo, você tem direito ao suporte como se fosse um usuário que comprou a ferramenta. Basta você se registrar no site, você recebe uma chave e vai poder usar o 0800, mandar e-mail,
abrir incidente pelo site. Se você já tem o produto comprado, então use e abuse do suporte, tá? O pessoal precisa de vocês dando feedback e colocando o que está dando problema e o que precisa melhoria e colocando para fora as angústias que vocês tiverem aí. Além disso, a gente tem um site para o usuário colocar, se expressar e colocar para a empresa o que ele quer que mude na ferramenta, o que ele precisa que melhore. Aqui os usuários vão se manifestar, colocar as funcionalidades que eles gostariam, as coisas que eles querem que melhore. Então, eles podem sugerir coisas nas ferramentas, eles podem sugerir novas funcionalidades. Essas funcionalidades vão para um comitê que vai avaliar e, sendo aprovada a ideia do usuário, essa ideia é incorporada ao produto. Isso pode ser uma coisa rápida, pode também ser uma coisa lenta e tem algumas ideias que podem ser recusadas. Então vamos para as perguntas agora.